Olá, pessoal, que ouve a Dicotomia! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela e neste episódio eu vou contar também com a minha amiga Brena Guedes. Oi, pessoal! E nós duas vamos falar em poucos minutos sobre a Mafalda, aquele quadrinho que você conhece bem, que você viu muito nos seus livros do ensino médio, do colégio, e a sua relação com a América Latina, né? Como ela pode aí explicar, falar sobre a América Latina em um sentido político, social, enfim, tudo que ela traz nesse sentido. Todo mundo, né, como eu disse, teve um certo contato com essas tirinhas da Mafalda na época do colégio, ou até no Enem, né? Acho que tem muitas questões com ela. E a gente penava para interpretar bem as suas tirinhas como a gente deveria, né? Mas o negócio é que essas tirinhas e esses quadrinhos não são só arte, né? A gente viu aqui já em um episódio anterior que os quadrinhos eles já foram utilizados como soft power para influenciar comportamentos e projetar positivamente a imagem de um país poderoso. Mas a gente vai ver nesse episódio que, além disso, os quadrinhos e as tirinhas podem ser usados também para criticar comportamentos e criticar políticas, né? Criticar aí contextos sociopolíticos e tal. Os quadrinhos surgiram no século XIX, com o aumento do povo nas cidades grandes e a expansão dos meios de comunicação. E se acredita que esses quadrinhos nacionais, principalmente nos países da América Latina, eles começaram a ser produzidos pela queda na importação de quadrinhos estrangeiros, mesmo ainda tendo um enredo aí muito parecido com as histórias dos Estados Unidos. Mas aqui eles tinham um quê mais crítico, né? Um humor mais satírico da realidade política e social de muitos países latinos. E é nesse contexto que nós temos Joaquim Salvador Lavado Terron, meu espanhol aí tá truando, o conhecido Quino, que foi um quadrinista argentino, conhecido por muitos como um intelectual, com raciocínios filosóficos em suas tirinhas, que pensava não só os problemas da sociedade argentina, mas do mundo todo. Nesse sentido, a gente vê que Quino produzia, pela Mafalda, né, o seu principal personagem, uma interpretação da classe média argentina, mostrando aí os seus conflitos e como isso influenciava no comportamento de seus personagens, tomando aí uma posição junto às ideias progressistas contra os setores mais conservadores da sociedade. O nome da sua personagem principal, Mafalda, é inspirado no filme Dar la Cara, que fazia parte do círculo dos intelectuais da esquerda argentina. Quino fez Mafalda sob a encomenda de uma empresa de móveis argentinos, que pediu aí um quadrinho de uma família, inspirado em um outro quadrinho norte-americano chamado Peanuts. A partir dali, Mafalda cresceu e foi publicada em muitos jornais e revistas. Os valores morais universais, eles estão muito presentes em toda a obra de Quino com Mafalda. E mesmo os personagens sendo crianças, eles trazem questões existenciais para o ser humano. Tudo isso em um contexto sociopolítico. Os quadrinhos da Mafalda, eles nasceram nos anos 60, então, por eles, a gente vê muitos temas recorrentes, como a paz, justiça social, liberdade, direitos humanos, igualdade e etc. Então, isso é um grande reflexo do seu contexto histórico, né? Ali nos anos 60, a gente tem a Guerra Fria, né? A Guerra do Vietnã, corrida espacial, um debate cada vez mais crescente sobre direitos humanos. E, além disso, né, principalmente, é um período que a América Latina passa por uma onda de desejo de transformação social, ao mesmo tempo que enfrenta uma série de golpes militares e o início de muitas ditaduras militares, como, por exemplo, o Brasil. E aí, passando um pouco para uma visão geral dos personagens, a gente vê que eles são a família e os amigos de Mafalda, que não são nem um pouco neutros, né? E eles questionam aí muitos estereótipos da sociedade também. Mafalda, que muitos dizem que é um retrato do próprio Quino, né?
ela é aquela revolucionária contestadora. Então, ela é muito sensível aos problemas sociais e ela questiona muito. Ao contrário de seus pais, né, que não compreendem muito ela, sua mãe é uma dona de casa com seus estudos incompletos e é vista como conformista. E o seu pai é um funcionário de uma empresa que vive os problemas da classe média. Então, só para poder acrescentar mais algumas características de Mafalda, ela é uma garota que tinha um sonho de trabalhar na ONU como tradutora e assim ela poder contribuir para a paz mundial, contribuir para a América Latina e todos os problemas sociais que a América Latina e a Argentina vivenciam, né? Porque ela é uma personagem que vivencia na Argentina, ela vive todo aquele contexto argentino da época, mas também que vivencia todo o contexto da América Latina daquela época. Ela também não gosta da maldade, não gosta da incompetência da humanidade e também sempre incomoda os adultos fazendo perguntas sobre as questões socialmente estabelecidas. Ela também é aquela garota que segue as tendências dos jovens e principalmente dos jovens dos anos 60, como por exemplo, ela ouvia The Beatles, sabe? Sim. E além dela, a gente tem um amigo, né, uns 2 anos mais velho, que é o Felipe. Ele não é tão diferente da Mafalda, né? Mas ele é a imagem da classe média preguiçosa, assim. Ele tem noção da sua preguiça, mas permanece nela, né? Então ele reflete esses mesmos conflitos geracionais que Mafalda representa, né? Os jovens versus os adultos, né? Esse conflito aí de gerações. Um outro amigo é o Manolito, e esse para mim é o mais interessante. Ele é o filho do dono de um armazém e só tem talento para cálculos, né? Mais nada. E seus pais são imigrantes espanhóis e ele é um materialista ambicioso. Manolito representa o espírito capitalista de um pequeno empresário. O dinheiro é a base moral dele. Tem uma tirinha que eu achei muito interessante. E Felipe diz que um dia a cultura será mais importante que o dinheiro. Mafalda, né, sempre muito ali pé no chão, ela questiona se aquilo não seria ingenuidade. Mas aí chega Manolito, assim, aos berros, e diz que aquela ideia não é ingênua, mas é perigosa. Então, o amigo de Quino que inspirou Felipe, né, a criação de Felipe era de Cuba, e lá já estava vivendo sob o regime de Castro. Então, nesse sentido, a gente pode pensar em uma relação política entre Felipe e Manolito, ou seja, entre a utopia socialista e o pragmatismo capitalista. Susanita é o oposto de Mafalda, né? Ela é aquele retrato da conservadora, é aquele padrãozinho da mulher tradicional e não tem nenhuma ambição intelectual e ela é bem egoísta. Miguelito é um outro questionador como Mafalda, mas com os pensamentos mais confusos. Ele tem uma posição mais filosófica e perguntava sobre a existência do mundo, enquanto Mafalda estava ali falando sobre as armas nucleares, né? Ele questionava o sentido da vida. Guile, irmão mais novo de Mafalda, ele é bem parecido com ela, mas é muito mais agitado e rebelde. Ele é a imagem da geração mais nova daquela época, que era bem mais rebelde, assim, os hippies e o movimento contra a cultura são muito relacionados a ele. É aquele típico irmão mais novo, né? Que todo mundo acha que irmão mais novo é o mais rebelde e tal. Sim, sim, quem nunca, né? Graças a Deus não tive essa sorte. Mas vamos lá. E a última, acho que Brena vai falar um pouco mais sobre ela, que é a Libertad, filha de pais jovens e idealistas, e era uma intelectual crítica, com um certo apreço pelas lutas sociais. E ela é interessante porque ela tinha um tamanho pequenininho, e, segundo alguns autores, aquilo revelava o olhar de Quino sobre a própria liberdade, que é quase não vista pela maioria. Então, muitos dizem que Libertad é a personagem favorita de Kino. Ela tem aquele espírito revolucionário, tem ideias contrárias ao sistema em que eles vivem. Também é mais liberal que a Mafalda, o que faz uma contraposição com aqueles outros dois amigos dela, que é o Manelito e a Susanita. As duas quase sempre concordam quando conversam sobre temas relacionados à sociedade, relacionados à política. E ela tem um desejo, ela tem uma aspiração que o povo tenha consciência da realidade do seu país e que transforme através da revolução.
É aquele típico pensamento de que a revolução do povo, a revolução do pueblo, é a melhor saída para mudar a estrutura da América Latina e também do seu país, já que desde muito tempo essa região vem sofrendo com problemas sociais persistentes. Bem, e para entendermos, né, o porquê dessas críticas sociais nas histórias de Mafalda, a gente precisa entender sobre a América Latina, que é a região onde todo o contexto que Mafalda aborda está inserido. Bem, para poder entender isso, a gente precisa entender, primeiramente, o contexto histórico em que a história de Mafalda realmente ganhou força e ganhou tantos fãs. Então, Rafa conseguiu resumir bem, mas só para relembrar, eu vou só pontuar mais alguns momentos históricos desse contexto em que Mafalda é narrada. Por exemplo, ocorreu vários movimentos na América Latina e no mundo, como, por exemplo, o movimento terceiro mundista, o movimento hippie, os Beatles estavam super em alta naquela época, ou até mesmo a luta pelos direitos humanos. Mas também aconteceu outros eventos importantes no cenário mundial, que fez com que também ocorressem mudanças sociais, culturais e políticas, como a corrida espacial, a Guerra do Vietnã. E na América Latina, principalmente na região da América do Sul, estavam vivenciando um período histórico dominado por regimes militares, o qual também o Brasil passou por isso. Ok, né? Mas agora vamos entender um pouco mais da América Latina para entendermos o porquê de toda essa crítica social nas histórias de Mafalda. Então, para compreender as questões econômicas e políticas da América Latina, primeiramente precisamos entender o seu processo de colonização, que diferentemente das colônias como os Estados Unidos, diversos países latinos, assim como o próprio Brasil, foram colônias de exploração. Daí vem toda aquela questão dos povos nativos não serem vistos como os europeus, aqueles que se sentiam o bambambam naquela época. Toda essa percepção reflete até hoje na região, fazendo com que aspectos econômicos e políticos não sejam tão prósperos como nós, desejaríamos para a nossa própria região. Além disso, o autor José Martí fala que essa mazela social vivenciada na América Latina ela é fruto do colonialismo. E daí vem a questão, por exemplo, a monocultura. O autor também acrescenta que esse é o principal problema da América Latina. E daí vai vindo outras e outras questões, como a questão geográfica, a localização em que a América Latina está inserida. Ela não está localizada na mesma região da Europa, ela está até bem distante da Europa. Então, naquela época da colonização, ela não estava naquele centro comercial, naquele centro econômico, sabe? Então, para entender esse processo que estamos vivenciando hoje em dia e que foi vivenciado na época que as histórias de Mafalda foram escritas, é preciso sim que a gente entenda como ocorreu o nosso processo de colonização, pois até hoje existe o reflexo daqueles problemas causados naquela época da colonização. É claro que a gente não pode e nem consegue simplificar a história da América Latina em poucas palavras ou em poucas percepções, sabe? Mas precisamos destacar, esses fatores. A gente consegue perceber na situação atual de vários países latinos, como mesmo a Argentina, a crise econômica forte que a Argentina estava enfrentando nos últimos anos, que, deu uma melhorada, mas que ainda enfrenta, sabe? O Brasil também enfrenta outras questões econômicas e políticas. Outros países como o Chile também enfrentando questões econômicas e políticas. Então a gente consegue ver que esses problemas persistem, mesmo que de outras formas. Eu acho que além dessa questão colonial, a gente também tem um pouco mais para frente aquela questão imperialista, né? Que a América Latina foi muito esses territórios assim explorados mesmo, né, por grandes potências, o que gerou uma forte dependência externa dela até hoje, né? É uma dependência não só econômica, né, mas também, infelizmente, em tantos outros sentidos, que é fruto também dessa raiz colonial, né? Mas algo que se arrastou assim por tantos séculos, né, posteriores, né? Que se manifestou de tantas formas, bem complexo. Exato, né? Aquela questão que até eu citei em um episódio anterior, que a gente falou sobre Uhum. essa questão da influência cultural dentro do nosso país. E falando desse autor que eu citei anteriormente, o Martí, ele até fala, né, que existe esse processo de independência bifásico,
que seria a concepção primeiro anticolonial, que seria esse primeiro passo, e depois essa concepção anti-imperialista, que seria o segundo passo. E de fato, né? Um é acabar com essa relação entre colônia e o colonizador, e o segundo passo seria realmente acabar com essa influência dessas potências estrangeiras. Então, como o Breno estava falando, né, Mafalda, ela teve uma breve vida ali. Quino, ele só fez quadrinhos, tirinhas da Mafalda nos anos 60, que foi quando eu disse que ela começou, até os anos de 1973. Mas é muito interessante a gente ver que mesmo sendo dessa breve existência, a Mafalda ela é muito atual mesmo. Então a gente pode ver que essa realidade latino-americana, mas também essa realidade mundial, ela não mudou tanto, né? Acho que nós continuamos com os mesmos problemas perpetuados. Sim, verdade. São problemas que surgiram há muito tempo e que até hoje persistem na nossa região. Para você ver como ela é tão estrutural, né? Faz parte dessa estrutura, como o Breno estava falando, né? É de uma base colonial. Então, faz parte dessa estrutura sobre a qual a nossa sociedade foi formada. Então, é algo que se vem até hoje. Então, por que não só da América Latina, mas do mundo? A Mafalda, ela ultrapassou a Argentina, ela ultrapassou a América Latina e ela foi traduzida para mais de 20 idiomas. Então, ela é bem famosa também na Europa, por exemplo. Porque Quino, né, fez a sua Mafalda acabar assim tão rapidamente. Isso porque ele não via como ser original mais, simplesmente. Ele não queria se render ao sistema de produção de quadrinhos dos Estados Unidos, o chamado Syndicate, que basicamente é você terceirizar a produção dos quadrinhos e dividir as partes do trabalho entre diferentes setores. Então, ele não queria fazer isso. E como Brena também estava falando, né, a Mafalda ela teve a sua importância nas lutas sociais da América Latina, já que ela ilustra problemáticas rotineiras da Argentina e, consequentemente, de grande parte dos outros países latinos, como os regimes militares, né, que nós já falamos, dependência externa também, e as desigualdades sociais, né, que são reflexo de tudo isso. E por isso mesmo ela foi fortemente utilizada, e há quem diga que ela foi até mesmo apropriada pelos movimentos de esquerda, vendo essa relação até no seu vestidinho vermelho. Então, nessa relação, Mafalda ela é vista como uma crítica à sociedade burguesa e hegemônica, abordando em muitas tirinhas elementos importantes da sociedade burguesa, né? Entre eles o individualismo, que é um fundamento da ideologia liberal, a crítica ao estímulo ao consumo no sistema capitalista e a falsa igualdade presente nessa sociedade. Então, a valorização do lucro também é muito, muito criticada. E até mesmo a propriedade privada também entra nesse bolo. E não é nas entrelinhas, é de uma forma bem direta mesmo, uma forma bem escancarada. É, bem claro. E também acho muito interessante que em algumas tirinhas, ainda ao se problematizar todos esses elementos, a própria Mafalda usa algumas expressões como nós e eles, o que pode nos sugerir aí uma menção às classes sociais, né, a luta de classes. Então a gente vê nisso tudo algumas relações com o próprio socialismo, né, por meio dessas críticas, e em muitas tirinhas, né? Isso é bem escancarado. E acho que a gente pode deixar algumas tirinhas lá no nosso Insta, né? Para vocês verem também o quanto isso realmente é, assim, em letras garrafais, nas tirinhas de Mafalda, são críticas muito inteligentes, né? Quino, ele tinha essa ironia aguda e essa inteligência mesmo para ele bater de frente naquela época, né? Com tantos regimes Ah, e militares. lembrando que em 2014 Mafalda fez 50 anos e nesse ano ela estaria fazendo 56 anos e mesmo assim a gente consegue perceber o quão persistente Real. é essa história dela e essa estrada que ela criou. Sim, além disso, Mafalda, ela construiu uma comunidade de fãs muito grande.
E não só na Argentina, não só na América Latina, mas em vários lugares do mundo. É tanto que em Buenos Aires, na Argentina, existem diversos monumentos e lugares que fazem essa homenagem para ela, né? E também essa homenagem para Kino. E tem um vídeo interessante que eu tava assistindo sobre a historinha de Mafalda e tal, que eu posso até deixar pra vocês no Instagram e vou usar como indicação também, que o rapaz que está fazendo o vídeo, ele define Mafalda em uma frase. Ele fala bem assim, que Mafalda é como um tango, ela é violenta, ela é energética, em ocasiões ela também consegue ser relaxada, infantil, melancólica. Então eu acho que essa frase consegue descrever bem, né, a personagem. É isso mesmo. E recentemente, né, Kino infelizmente veio a falecer. Então a gente pôde ver nesse episódio também que o seu legado ele é realmente atemporal, né? Mafalda, ela, mesmo tendo 56 anos, ela não deixa nem um pouco de ser extremamente e assustadoramente atual. Ah, e esse episódio é especial para poder homenagear Kieran, que infelizmente, como o Rafa já comentou, ele faleceu faz pouco tempo, e também para a gente comemorar o dia 12 de outubro, que também é o dia do descobrimento da América. Então, nada melhor do que juntar esses dois temas, fazendo essa união, para poder homenagear, mas também comemorar. Então, aí as nossas indicações e referências, né? Eu vou começar aqui falando de uma tese que eu usei muito para esse episódio, que é Mafalda na aula de História, a crítica aos elementos característicos da sociedade burguesa e a construção coletiva dos sentidos contra-hegemônicos, de Carlos Eduardo Reboal Oliveira. Nessa tese, esse autor traça paralelos muito legais entre Marx e outros atores socialistas com as tirinhas de Mafalda, né? Então, eu achei, assim, muito legal. E a outra tese é Historieta que conta a história, a realidade narrada por Quino em seu quadrinho Mafalda, de Ana Paula Daniel. Aí, essa autora, ela faz todo ele relacionando a própria Mafalda com a história. Mafalda e a ONU, Mafalda e o movimento hippie, Mafalda e o alinhamento ideológico na Guerra Fria, e etc. Então, as duas teses, elas são muito interessantes e trazem coisas que, infelizmente, não daria para a gente trazer para esse episódio por causa do tempo. Mas vale super a pena você dar uma olhada, que é muito interessante. Bem, eu vou fazer 3 indicações, são também referências que eu acabei usando para poder fazer e produzir esse episódio, que é o livro Nuestra América, de José Martí, que foi o autor que eu citei. Também um outro livro que é Mafalda, História Social e Política, de Isabela Cosse. Tem esse livro em e-book. E esse vídeo que eu citei anteriormente, que é La História de Mafalda, que vocês encontram no YouTube. Sendo que esse livro do José Martí é muito bom para entender mais sobre a América Latina, e os outros dois para poder entender mais sobre a vida de Mafalda e como Mafalda se insere nesse contexto político-econômico da América Latina. Então é isso, obrigada por ouvir até aqui. E até o nosso próximo episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, né? @dicotomia_cast. E é isso. Viva a América Latina! Tchau! É isso, obrigada pessoal, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo.